Graças a Deus. Eu quero ler em Amós capítulo 4, verso 12, parte B do versículo, que diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Quem é o Israel de Deus? Eu e você. Para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Amém? Você pode assentar. Glória a Deus. Os dias são maus, diz a palavra de Deus. A gente sempre fala isso, né, irmãos? Porque cada semana que nós passamos, nós vemos o quanto nós temos vencido as batalhas. Pode pôr ali para mim, irmã. Obrigada. O quanto nós temos vencido as batalhas do dia a dia. Não sei como foi a sua semana, de domingo para cá. Não sei o que você passou. Mas uma coisa eu sei, você estava sendo cuidado pelo Senhor. Estava sendo protegido pelo Senhor. Porque a igreja, ela é amada. Você é amado de Deus. E eu tenho certeza que muitas lutas vieram, muitas virão. Mas em nenhum momento o Senhor te abandonará. Em nenhum momento o Senhor abrirá mão de você e de mim. Em nenhum momento Ele nos deixará prosseguir sozinho na caminhada. Porque não é esse o plano de salvação para nossas vidas. O Senhor quer nos resgatar de toda essa pressão que nós vivemos. Assim como lá nos dias de Noé. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de Noé. Hoje, enquanto eu estava lendo esse texto, eu comecei a me lembrar da escola bíblica dominical do culto infantil, né? Onde a gente vê a arca de Noé, os bichinhos tudo colorido, aquela visão que nós temos muitas vezes ainda dessa infância. Como foi o período de Noé? Como foi o período dentro da arca? Se nós analisarmos e voltarmos um pouquinho, nós não estávamos lá. Mas se nós fôssemos hoje, construirmos uma arca e entrarmos dentro dela, como seria? Em meio a tantas coisas que nós temos passado, tantas tempestades, tantas lutas, eu sei que não seria fácil, né? A maré balançando e nós tentando nos esquivar. Imagina nós dentro da arca, corre para cá, corre para lá, porque a onda balança. E Deus preparou um lugar para Noé e sua família. Assim como Deus fez lá com Noé, Ele fez comigo e com você. Nós estamos protegidos dentro desse lugar. Versículo 13. Ou melhor, vamos ler um pouquinho antes, lá no versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. E suas gerações, em suas gerações, Noé andava com Deus. Nós podemos trocar aqui o nome de Noé colocando o nosso, né? E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Nós vemos isso hoje, a situação em que nós vivemos. Nós, eu e você,
o Senhor nos resgatou e nos trouxe para um lugar de proteção. Um lugar de refúgio, um lugar de esconderijo. Nós temos visto como está crescendo as enfermidades, crescendo a depressão, crescendo a ansiedade, crescendo o feminicídio, crescendo a pedofilia. Nós temos visto o homossexualismo crescendo de uma forma, entrando nas escolas, ensinando as nossas crianças. Quando eu falo nossas, irmãos, é as nossas crianças da nossa geração. Quantas crianças têm sido prejudicadas por esse sistema corrompido? E todos nós buscamos um lugar de proteção. Toda a humanidade quer estar num lugar seguro. Nós buscamos a igreja. Nós buscamos a comunhão com pessoas. Nós queremos estar próximo de pessoas confiáveis, que hoje são raras. Queremos estar próximo de pessoas que têm um ombro amigo, ao qual podemos confiar e abrir o nosso coração. Como está difícil, como está escasso. E nós precisamos estar na arca. Precisamos estar nesse lugar. Quando Deus deu essa ordem para Noé, e o que me chamou muito a atenção, o cuidado de Deus com a construção dessa arca. Quando Deus disse para Noé, construa uma arca, Ele deu as medidas, Ele deu a espessura da madeira, Ele deu a metragem do barco. Tudo isso para que pudesse colocar a família de Noé em segurança. Às vezes Deus trabalha nas nossas vidas, assim como fez na época de Noé, na construção desse barco. Deus, Ele vem moldando para podermos estar seguros. Vamos ler lá no versículo 13. É um pouquinho extenso, se você quiser abrir sua Bíblia aí. Eu gostaria de ler todo o capítulo 13, 14, 15. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e as betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados. Cada côvado, a medida é 46 centímetros aproximadamente. Para quem não sabe, um côvado, quando a Bíblia diz, é essa medida aqui, irmãos. Da ponta do cotovelo ao dedo maior. Essa medida é um côvado, que mede aproximadamente 46 centímetros e um pouquinho mais para as pessoas que são mais altas e um pouquinho menos para quem são menores. Mas o Senhor deu a medida aqui. Então essa arca, ela media 138 metros de comprimento. 300 côvados, aproximadamente. E de 50 côvados de largura, que seria 23 metros. E de 30 côvados a sua altura, 13 metros e 80. Farás uma arca com uma janela, e de um côvado. Olha o tamanhinho da janela, né? Pequenininha. E disse: farás uma porta do lado dela. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará.
Quando Noé recebeu essa ordem de Deus, a Bíblia diz que ele começou a falar, a pregar, a anunciar a destruição. A Bíblia relata que Noé falava para o povo e o povo não se arrependia. Em todo o tempo da existência, desde Gênesis, Apocalipse, a Bíblia fala a respeito do arrependimento. A Bíblia fala de um povo arrependido. A igreja do Senhor é um povo guardado, um povo que está cuidado dentro dessa arca. O povo de Deus entendeu a necessidade disso, desse arrependimento. E a Bíblia diz, naquela época, que ele destruiria a terra. E a Bíblia fala assim, olha, lá no versículo 22. Aí vem o detalhe, antes daqui desse versículo, fala que Deus pediu para Noé pegar os animais, macho e fêmea, de 2 em 2, colocar, tá? Como a gente já conhece. Mas o versículo 22 diz assim, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. E depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E de todo o animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e a sua fêmea. E assim lá no versículo 5 do capítulo 7, mais uma vez Noé, Deus disse, né? E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Hoje nós, dentro dessa arca, cuidado e guardado por Deus, procurando fazer tudo conforme o Senhor tem ordenado. A gente vê os detalhes que Deus preparou esse lugar de proteção. Isso eu quero tentar passar para os irmãos nessa noite, que você é a criação mais preciosa de Deus. Que nós, não só como crente, irmãos, mas um coração derramado, um coração quebrantado na presença do Senhor, um coração voltado a Deus, protegidos diante de toda essa situação. Nós temos visto hoje, como eu disse, o excesso de preocupação, o excesso de trabalho, as pressões vindas sobre nós, as pressões sendo colocadas sobre o ser humano. Nós vivemos uma geração acelerada, uma geração com pressa de tudo. Eu estou sempre falando isso, uma geração fast food. Mas nós não podemos esquecer de quem nós somos. Quem você é, quem eu sou. Não podemos esquecer o quanto Deus nos ama. O quanto Deus tem cuidado de nós. Assim como Deus fez lá. Esse zelo de fazer esse barco aqui, foi colocado uma imagem de um barco. E naquela época, havia talvez, não sei, até mesmo pouco recurso, mas o Senhor providenciando cada detalhe para que a arca ficasse bem fechada. Nós vemos lá no livro de Neemias, quando Deus diz assim, fecha as brechas. Fecha, se isole. Não é para nos isolarmos de outras pessoas, irmãos. Isolarmos dessas pressões que hoje o inimigo tem tentado colocar sobre as nossas vidas. Eu estava estudando um pouquinho, eu tenho buscado muito a Deus, para que o Senhor venha trazer cura sobre a igreja na questão de ansiedade e depressão. Tenho me colocado diante do Senhor e eu sei que tem muitas pessoas buscando a Deus com esse sentido. A gente tem visto
as pressões psicológicas, vindo até mesmo sobre as crianças. Nós precisamos confiar em Deus, descansar nele, os nossos desejos, porque a Bíblia diz que Ele cuida dos pássaros que estão no céu. Hoje há um excesso de preocupação pelo dia de amanhã, um excesso de preocupação. Eu muitas vezes me pego também em ansiedade. Essa noite mesmo, de pensar que hoje estaria aqui nesse púlpito com esse microfone na mão, a minha cabeça não se desligava durante a noite. Eu não sei se os pastores passam por isso também. Passam, né? E eu ficava assim: Deus, a igreja é tua, o povo é teu, eu preciso descansar. A minha cabeça não se desligava, irmãos, a minha cabeça corria a Bíblia toda durante a noite. Então a gente vê o quanto as nossas mentes têm sido pressionadas a viver em ansiedade. A preocupação pelo amanhã, pelo faltar. Às vezes a preocupação: aonde eu vou chegar? Será que amanhã eu vou ter? Como será meu futuro? A Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O Deus que envolveu a arca de proteção, a Bíblia diz que quando entrou todos os machos e as fêmeas, quando entrou a família de Noé dentro desse lugar, a Bíblia diz que Ele mesmo fechou a porta. Noé, quando estava dentro desse barco, irmãos, ele não sabia onde ia pousar, ou melhor, parar, né? Porque pousar é avião. Ele não sabia onde ele ia atracar. Ele não sabia como seria o dia de amanhã. Haveria alimento, haveria animais, além daquele casal que estava lá, né? De cada espécie. Mas uma coisa ele sabia: Deus estava no controle daquele barco. Deus iria levar a família dele num lugar seguro. Por que Deus relata a situação de uma família? Qual pai, qual mãe não quer o melhor para os seus filhos? Qual família não quer uma proteção diretamente para os seus? E Deus faz esse convite para mim e para você: entra nesse lugar, entra nesse lugar, entra, porque eu estou cuidando. Mas aonde é esse lugar, pastora? Aonde é? É estar dentro de um templo? É estar em algum lugar, em alguma caixinha? Nós vemos tantas destruições, tantas coisas, tantas catástrofes. Esse lugar se chama paz em Deus, confiança em Deus, e saber que aquele que te colocou, aquele que me colocou no mundo, Ele é fiel para cumprir o propósito dEle em todos os nossos dias, o nosso caminho. Eu gosto muito daquele salmo e sempre cito ele. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu levantar, o meu deitar, o meu caminhar, os meus dias. Irmãos, os olhos do Senhor estão continuamente sobre você. Sabe que é continuamente? Talvez nós podemos pensar assim: Senhor, mas são tantos, né? Multidões, diz a palavra, nós lemos isso semana passada. Multidões, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas você
é filho. Quem aqui tem mais de um filho? Levante a mão, deixa eu ver. Nós conhecemos a voz deles diferente um do outro. Quando um grita, a gente sabe quem é. Pode ter até voz parecida, mas não é igual. Filhos gêmeos podem ser muito semelhantes, mas para os pais, não. Eles sabem identificar quem é um e quem é outro. Assim é Deus. A Bíblia fala que quando o salmista diz: eu clamei por socorro, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Estar nesse lugar de proteção traz segurança, traz confiança. É confiar que o nosso amanhã será melhor. É deixar Ele cuidar. E tem pessoas, muitas vezes eu me incluo nessas pessoas, irmãos, temos dificuldade para isso. E queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, achando que Deus não vai dar conta. Que Deus não, por um momento Ele vai desviar o seu olhar de nós. E Ele não fará isso. Estará sempre, sempre e sempre cuidando dos seus filhos. Abra suas Bíblias em Mateus, capítulo 22. Ou melhor, 24. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluia. A Bíblia diz assim lá em Mateus, capítulo 22, verso 4. Jesus respondendo lhe disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. E nós já estamos vivendo tudo isso, irmãos. Ou melhor, faz tempo, que a gente vive isso. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vou dar uma paradinha aqui. Como eu disse, nós estamos vivendo num sistema mundial, aonde é implantado através das redes sociais, implantado através da televisão, um tormento, irmãos, na mente do ser humano. Um tormento constante. E a gente vê, você pega o noticiário e vê, muitas vezes as pessoas tirando a sua própria vida, porque não consegue ser igual ao outro, não consegue estar aonde o outro está, comprar o que o outro pode comprar. A Bíblia fala que no final dos tempos, esse tormento viria sobre nós,
sobre a raça humana. Quando eu ouvia falar a respeito dos fins do tempo, na época que eu me converti, há muito tempo atrás, eu imaginava que o inimigo iria mandar alguém na porta da igreja, fechar a porta. Quem imaginava isso? E falar, você não vai entrar, porque se você entrar eu vou te matar. A Irmani está rindo, não é verdade, Irmani? A gente era preparado psicologicamente para isso. Mas o inimigo, muito sagaz. Muito sagaz. Hoje ele tem matado as pessoas pela mente. Colocando esse tormento a ponto de matar a sua fé. A ponto de afastar-se da confiança em Deus. Afastar-se da segurança em Deus. Esses dias eu contei aqui para os irmãos sobre aquela criança que queria ir no banheiro e tinha medo de ir ao banheiro. E aí a irmãzinha mais velha disse assim, vai, Jesus está com você. E a criança olhou para a irmã, eu sei que ele está comigo, mas ele é transparente. Eu não estou vendo ele. Hoje esse testemunho aconteceu, isso aí aconteceu realmente com uma criança. Mas muito de nós, irmãos, estamos agindo dessa forma. Eu não estou vendo ele. Eu sei que Jesus está comigo, mas eu não estou vendo ele. Nós buscamos um conforto, buscamos uma segurança, buscamos algo que não satisfaz. Nós buscamos nas redes sociais, nós buscamos, irmãos, em lugares, paz. Nós buscamos em coisas, paz. Esse é o tormento dos finais do tempo. Nós sabemos que muitas coisas não vão nos enganar, irmãos. Se alguém chegar aqui e dizer assim, olha, eu sou Jesus, como diz ali, enganaria muitas pessoas, mas a nós não. Enganaria muitas pessoas se alguém chegasse aqui com uma outra doutrina que não fosse a palavra de Deus. Mas o inimigo tem investido pesado na mente dos filhos de Deus. Colocando muitas vezes um desejo de querer o que não pode. Querer conquistar algo que é impossível. Uma falsa alegria. Colocando esse tormento na mente. Eu vou pedir para você colocar a mão sobre a tua cabeça. E dizer para o Senhor, me dá uma mente renovada, Pai. Guarda minha mente, blinda minha mente. Blinda, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Eu oro em favor de cada um dos teus filhos, Pai. Que tem sofrido por ataque de ansiedade, de depressão, de insegurança, síndrome do pânico. Senhor, em nome de Jesus, blinda as mentes. Nós queremos estar longe desse tormento do inferno. Senhor, pelo poder do teu sangue, nos faz confiarmos mais em ti, Pai. Descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: quer ter paz? Observe os pássaros. Quanto tempo faz que nós não paramos para observar os pássaros? Olha a lição. Olha a lição de Deus para nós. Observe os pássaros. Irmãos, isso é real. Para e observa os pássaros. Eles cantam, eles voam,
Eles são livres. Não se preocupa com o que vai comer amanhã. Não se preocupa onde vai dormir. Porque eles confiam no Criador deles. A Bíblia fala assim: observe os lírios do campo. Sabe o que significa isso? É nós pegarmos e sairmos realmente, irmãos. É na prática. Andar no meio do mato. Andar descalço na grama. Quanto tempo faz que nós não fazemos isso? Observe os lírios. Eles não se preocupam com nada. E no entanto eles são lindos. É como se vestissem de beleza. Porque confia no seu Criador. Observe essa agitação, essa correria que nós vivemos no dia a dia, irmãos. Uma hora nós precisamos parar. Quem já ouviu alguém dizer assim? Deus coloca alguém numa cama do hospital. Deus coloca a gente às vezes numa situação e a gente fala assim. E ainda às vezes a gente acha até bonito usar essa frase. A correria era tanta, eu não tinha tempo de parar e Deus me parou. Já ouviram isso? A gente ouve muito, irmãos. Será que nós precisamos passar por essa situação? Dar tempo ao nosso corpo, à nossa mente? Dar tempo. A Bíblia diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. E a palavra de Deus diz assim: Deus dá aos seus amados enquanto dorme, enquanto descansa, enquanto confia, enquanto se entrega ao Senhor. Estamos num lugar seguro, irmãos. Prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Prepara-te, prepara o teu coração. Tenha paz no teu coração. Não vamos nos perder nesse mundo, nessa loucura desse mundo. Não vamos nos perder na vaidade. Não vamos nos perder nas coisas que o mundo quer impor sobre as nossas vidas. É cobrança, cobrança, cobrança. É peso. Não. Tira o fardo pesado e confia no Senhor. Hoje nós estamos aqui, vivendo, aprendendo, caminhando. A Bíblia diz assim em Apocalipse 22, verso 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A palavra de Deus, ela nos ensina um caminho de paz. Ela nos ensina, irmãos, a confiar mais em Deus. Ela nos ensina a buscar a face do Senhor. Eu vou fazer um pequeno teste aqui conosco. Não precisa levantar a sua mão, porque é muito particular. Quanto de nós essa semana, vou jogar bem pouquinho, depositou 1 hora de oração ao Senhor? Quanto de nós depositamos essa 1 hora de buscar a Deus? Na semana, não vou falar no dia. Nós queremos paz, queremos segurança, mas não entramos nesse lugar, irmãos. Não entramos. Tem um lugarzinho ali, olha. Vou fazer aqui, ó. Que tem uma plaquinha escrito paz.
E por que não vamos lá? Queremos, irmãos, nós queremos. Nós buscamos em lugares aonde não traz. Esses dias eu disse para uma pessoa: tira 15 minutos por dia para orar em línguas. Tira 15 minutos para você falar com Deus. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo e aqueles que ainda não são, podem ser batizados com o Espírito Santo nesses 15 minutos por dia. Faça um teste. Eu, antes de provar esse lugar, irmãos, a minha vida era totalmente bagunçada. A minha vida era sem paz, era atribulada, cheia de dívida, cheia de problemas. Eu não conseguia alinhar as coisas. Aí um dia, eu e meu esposo, há muitos anos atrás, decidimos orar 1 hora por dia em línguas. 1 hora de joelho. Mas nós não tínhamos tempo. Eu trabalhava fora, ele trabalhava fora. Nossa vida era muito corrido. Nós pouco parávamos em casa, porque aos finais de semana nós estávamos dentro da igreja. E não tinha tempo de orar. Então nós decidimos, todos os dias, colocar o nosso, na época era o rádio relógio, para despertar às 3 horas da manhã. E 1 hora de oração em línguas. Meus filhos estão aqui, são testemunhas disso. São testemunhas vivas da mudança que Deus fez. Nós fizemos isso durante um período. E depois passou a ser hábito na nossa vida. A oração. E a história mudou. A nossa vida mudou. As contas começaram a ser pagas. Os problemas começaram a se resolver. E Deus foi alinhando. E o Senhor nos ensinando. E até hoje, irmãos, a oração é prática, é hábito, é rotina. Orar faz bem. Você acha que 1 hora de culto aos domingos é suficiente para solucionar todos os nossos problemas, irmãos? Responda para você mesmo. Não é. Muitas vezes nós viemos para o culto, viemos para a igreja, mas não temos um tempo com Ele, Deus. Deus nos separou dentro dessa arca. Deus nos separou dentro desse lugar seguro. Deus nos tem guardado dentro desse lugar. Quanto tempo nós falamos com Deus, eu sou contigo. Mas a ansiedade vem, olha, aquilo não vai dar certo. Não vai dar tempo. Corre. Precisa fazer mais, precisa buscar mais. Eu preciso ir lá, eu preciso fazer isso, preciso comprar. O fulano está comprando e eu não estou. Tormenta desse século. Precisamos entrar, irmãos. Andar dentro desse barco. Mas olhando para o capitão. Olhando para quem nos colocou nesse lugar de segurança. Não é fácil, verdade, não é. Talvez passou na sua mente aí. Não é fácil assim. Não é, irmãos, não é. Foi fácil o povo caminhar, a família de Noé dentro da arca, vendo os seus amigos morrerem. Foi fácil para Noé ouvir o grito
daqueles vizinhos que moravam ao redor de Noé, sendo tragado pela água. E vendo, ele não via, mas ele ouvia, porque a Bíblia fala que o barco estava fechado, mas ele ouvia. Nós ouvimos rumores de guerra, nós ouvimos, irmãos, que tudo está difícil, nós ouvimos que a política está estragada, nós ouvimos que pode acontecer um grande desemprego, uma grande fome. Só que uma coisa eu sei, que no barco aonde eu e você está, não vai faltar a provisão de Deus, não vai faltar para nossas vidas, para os nossos dias, para os nossos filhos, para nossas gerações, não vai faltar. Porque aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para guardar, Ele é fiel para proteger. Irmãos, eu já tive dias na minha vida que eu fui dormir não sabendo o que eu ia colocar na mesa no outro dia. Isso é real, é verdade, isso. Eu já fui dormir preocupada que amanhã ia pagar a conta a cortar a energia da minha casa. Irmãos, eu já tive dia de vir pregar a palavra, e isso quando nós começamos no ministério, e chegar na minha casa, eu sem energia na minha casa, porque cortaram a força. Vocês se lembram disso, filhos? E nós entrávamos em casa, acendíamos a vela e glorificávamos ao Senhor, porque quem ia prover a força da minha casa não era homem, mas era Deus. Não tenha medo do teu amanhã. Eu me lembro que um dia estávamos passando uma situação muito difícil mesmo financeiramente. Era desemprego, filhos pequenos. E Senhor, o que vamos fazer? E de repente, um belo dia, estávamos no culto, trabalhando. Nós íamos de manhã aos domingos e vinham embora à noite para casa. Passávamos o dia inteiro na igreja, buscando a Deus, fazendo a obra do Senhor e trabalhando. E eu me lembro que eu peguei uma carona, porque nós não tínhamos carro. Peguei uma carona com os meus filhos e fomos embora para casa. E o Arnaldo ficou na igreja. Aí ele viria mais tarde com uma outra pessoa, porque não cabia no mesmo carro. E eu me lembro que ele demorou para chegar. E de repente, ele chega em casa. E quando ele chega, a pessoa que havia dado uma carona para ele diz assim: para comigo no mercado. E ele disse: sim, lembra disso? Estou de carona, vou parar. E quando ele contou para mim, irmãos, ele disse assim, que o irmão falou para ele assim: pega um carrinho para você me ajudar. E ele com um carrinho e o irmão com um outro carrinho. Aí essa pessoa falava assim para ele: você acha que esse produto é bom? Ele disse: sim, é bom. Vou levar. Coloca 2 para mim, fazendo um favor, me ajuda, porque eu estou com um pouco de pressa. E assim foi. E quando chegou na porta da minha casa, esse irmão disse assim: pode abrir o porta-mala e descarrega, porque é tudo teu. Lembra? Eu me lembro que a Stephanie tinha quantos anos, filha? Uns 12, 13 anos? Mais ou menos isso, um pouquinho mais. Eu me lembro, irmãos, ela debruçou na mesa. Ela disse assim: mãe, tem Danone. Mãe, tem sucrilhos. Né, filha? Tinha tudo, irmãos. Nós estávamos na obra do Senhor, orando em línguas, porque nós tínhamos feito propósito com Deus de oração em línguas. E eles falavam assim: tem bis, mãe. Fazia meses que eles não sabiam o que era Danone. Meus filhos, irmãos, teve época
que eles usavam uma roupa no corpo e uma no varal. E não é brincadeira, isso é verdade. Eles estão aqui e sabem disso. Mas em todo tempo nós não podíamos pular do barco, porque sabíamos que lá era um lugar de proteção, é um lugar de segurança, é um lugar onde Deus iria abrir as portas, é um lugar onde Deus iria fazer, e continua fazendo, e continua fazendo, e continua fazendo. Passei pelo luto, vai fazer 4 anos agora em novembro. Quem passa por luto sabe o que é. Vem a perca da pessoa, do meu esposo. Veio a perca do emprego do meu esposo, de toda a renda da casa. E tinha que aguardar o governo liberar a pensão. Em nenhum momento Deus deixou faltar nada na minha casa. Em nenhum momento. E eu fui aprendendo. Acordava e dizia: Deus, o Senhor está lá no meu futuro. Eu estou vendo o meu agora. O Senhor está lá. E eu estou caminhando para lá. Porque se o Senhor está lá, eu não vou ficar sozinha, não. Irmãos, olhe para o teu futuro em Jesus. Porque Ele está lá. Ele está lá. Eu ouvi um testemunho ontem, já vou encerrar, de uma pastora que ela fez um voto com Deus. Ela disse assim, que ela ia se casar, o esposo dela tinha uma missão a cumprir para o Senhor, e ela falou assim: o que eu vou fazer? Ela se inscreveu também num projeto, uma escola de missões. E a lua de mel dos dois foi 40 dias. Ele em missão e ela do outro lado. Ela falou: tudo bem, é plano de Deus, é propósito de Deus, eu vou fazer. Quando ela chegou naquela escola de missões, Deus falou para ela assim: coloque uma venda nos teus olhos. Ela falou: o que, Senhor? Estou de lua de mel, longe do meu marido, que acabei de casar, e o Senhor me manda colocar uma venda nos olhos. Literalmente, irmãos, pegar uma venda e colocar nos olhos. Deus disse para ela: sim, porque você não vai olhar para a direita nem para a esquerda, você vai parar e ouvir a minha voz. E ela disse que foi a experiência maior que ela teve com Deus. E quando eu ouvi esse testemunho, eu falei: Deus, eu preciso estar com essa venda nos olhos, espiritualmente. Não olhar para a direita nem para a esquerda, mas ouvir a voz do Senhor, que diz: não temas, porque eu estou contigo. Não pasme nem te espantes, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Todos os dias, irmãos, ouça a voz do Espírito, ouça a voz do Senhor. Hoje eu digo para os irmãos que eu deito e eu durmo em paz. Eu não me preocupo com o meu amanhã, porque Deus está lá. Ah, mas e as contas? Não sei, Deus está lá. E tal o problema? Não sei, Deus está lá. Apresente-te ao Senhor, fale a Ele, irmãos, fale. Ele é fiel e justo para cumprir. Ele é fiel e justo para cumprir. Vamos viver na paz do Senhor? Só para encerrar. Apocalipse ainda 22, 13. Deixa eu ver se... são 2 versículos. E 14. Diz assim: esse é o seu Deus e o meu Deus, irmãos. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Feliz aquele que confia no Senhor e está no lugar seguro para herdar a terra prometida, porque esse céu e essa terra vai passar, irmãos. O choro que você está passando, a dificuldade que você está tendo, vai passar. Caminhe olhando para Jesus. Não se preocupe com o que você vai comer amanhã. Saiba que Deus está cuidando de você. Feche os teus olhos. Você sabe da sua luta. Você sabe do seu problema. Você sabe das suas preocupações. E eu vou pedir para você fazer uma coisa agora. Entregar ao Senhor. Deus sabe dos seus medos. E Ele sabe do que você está passando. Ele está vendo o barco balançar. Ele não te abandonou. Não me abandonou. Feliz é aquele que confia. Feliz é aquele que prova. Feliz é aquele que vive. Comendo o melhor dessa terra. Não é os bens dessa terra, irmãos. Comer o melhor dessa terra é provar de Deus.